Então, neste momento, nós teremos o painel O Espectro é Nosso, Wi-Fi 6 e Inovação. Convidamos para compor o palco o moderador do painel, o conselheiro da Abrint, o Adner Maia. Convido também os painelistas. O conselheiro da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Arthur Coimbra. O vice-presidente da Qualcomm, Francisco Soares. O Wireless Solutions Manager do CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Gustavo Lima. E o presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet, Eduardo Neger. Lembrando que os senhores poderão fazer as perguntas e as nossas recepcionistas levarão o microfone até vocês. Então, neste momento, eu passo a palavra para o moderador do painel, o Adner Maia, para a condução dos trabalhos. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui depois de algumas tentativas aí de eventos que não aconteceram, e depois aquele que aconteceu em dezembro. Estamos aqui novamente, esperando que isso seja o início de uma retomada. Bom, estamos aqui para discutir de uma forma bastante informal aí a questão do Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, e dos impactos, né, que isso vai ter, essa nova tecnologia vai ter principalmente nas redes aí dos provedores regionais e também na vida do consumidor final. Então, já foram apresentados aí as autoridades, os especialistas, né? E sem mais delongas, eu gostaria de convidar o Francisco para iniciar aí com uma apresentação técnica, né, sobre as aplicações do Wi-Fi 6. Bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui os meus colegas aqui, a coordenação do Maia, o Edmundo, o Gustavo e o nosso conselheiro da Anatel e o Arthur Coimbra. Vou fazer uma breve apresentação de alguns slides apenas para contextualizar o problema que o Maia me pediu para fazer. Então, a ideia é colocar algumas informações aí de uma forma geral para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, assim, esse é um slide que mostra aí os espectros de Wi-Fi. O tema aqui é o Wi-Fi, né? O espectro nosso e as inovações. Isso como está hoje em dia, né? A gente tem aí, os senhores todos estão acostumados a usar o espectro 2.4 e o espectro 2.5, e essa discussão agora do espectro de 6 GHz, que foi regulamentado pela Anatel em 26 de fevereiro do ano passado, né? Já tem mais de um ano que já foi regulamentado esse espectro, então uma quantidade de espectro muito maior em relação àquela que a gente estava acostumado a ter antes. É bom observar que hoje em dia nós já temos problemas de estrangulamento, né, de excesso de capacidade, né, dentro do que é o Wi-Fi, do 2.4 e o 5 GB. Todo mundo escuta falar que o 5 GB é um pouco melhor que o 2.4, porque o 2.4 já tem muita interferência, né, e o 6 está vindo para resolver, né, esse problema, né, com uma quantidade de espectro maior e extremamente importante. Então vai trazer aí benefícios muito grandes, né? Se a gente... Esse aqui é mais ou menos uma outra representação. A gente pode ver aqui também todos esses espectros e é bom
enfatizar que tem aqui, e toda essa faixa é não licenciado, tudo isso é não licenciado, né? Tem uma faixazinha no meio de 75 MHz, que é um PEC também que está regulamentado pela Anatel, para comunicação de carro autônomo, né? Já é o que a gente chama de Intelligent Transportation System, está no meio dos sistemas Wi-Fi. Esse aqui é melhor? Ok. Então, esse espectro, esse 75 MHz é um espectro que é não licenciado também, está no meio dessa faixa e que a gente tem que tomar alguns cuidados com interferência em cima desse espectro na hora que começar a ser usado, né? O que está regulamentado pela Anatel é o que a gente chama de Low Power Indoor, são 500 MHz, são 1.200 MHz, depois do ITS, né? Aquela parte que está em cima colocada como AFC, o Automated Frequency Control, é alguma coisa que está funcionando, está regulamentado nos Estados Unidos também, mas na Anatel isso não foi permitido ainda, tá? Porque esses sistemas têm possibilidade, como as potências são mais altas, eles têm possibilidade de interferência com sistemas existentes. É bom dizer que é uma faixa não licenciada, mas a gente tem outros serviços sendo usados nessa faixa, né? Tem serviços fixos aqui dentro, tem alguns serviços móveis, mas o Wi-Fi consegue conviver com esses sistemas sem problema nenhum, né? Os benefícios aqui, a velocidade é muito maior, você tem muito mais banda nesse 6 MHz, então você traz uma experiência, por exemplo, canais de 160 MHz, lá no Wi-Fi 5 você tem apenas um canal, aqui você vai ter 7 canais de 160 MHz. Você pode fazer um projeto muito melhor, muito mais otimizado com essa quantidade de banda que a gente tem. A capacidade são 1.200 MHz, latência, importantíssimo mencionar a questão da latência, porque o Wi-Fi é uma rede que é complemento da rede licenciada. Mais de 50% de todo o tráfego que é gerado, ele começa no Wi-Fi ou termina no Wi-Fi, né? Então você precisa, e o que está vindo aqui? Vai vindo o 5G, nas faixas licenciadas que já foram licitadas pela Anatel ano passado, né? Então o Wi-Fi 6 é um complemento disso daqui. E uma das características do 5G é justamente a baixa latência. E esse Wi-Fi 6 tem a baixa latência para ser compatível com as redes licenciadas. Então, super importante a gente mencionar isso. E a quantidade de espectro também que foi licenciado, que foi regulamentado, que é importante para isso. Então, a latência é extremamente importante. Uma outra coisa que se fala muito, a gente fala assim, tem muita gente que fala, é uma discussão que tem, né? Vamos começar com menos espectro. Nós vamos começar com 500 MHz só e depois a gente evolui. Não é isso, essa evolução não é, você não aumenta a capacidade, a quantidade de banda necessária. O problema é que mesmo hoje, se você for colocar um Wi-Fi num grande estádio, num aeroporto, num lugar grande, você precisa de muitos canais. Para você fazer o projeto, você precisa colocar um canal do lado do outro e esses canais não podem ter a mesma frequência, senão vai interferir um no outro. Então não é uma questão que é uma evolução, vamos começar com um pouquinho, a gente vai aumentando se for necessário com o tempo. Não, você precisa agora, porque quando você for colocar o Wi-Fi 6 como complemento do 5G que vem aí, num estádio de futebol, num aeroporto, num grandes eventos, numa área como essa daqui, você vai precisar dessa quantidade de canais total. Você não vai conseguir fazer um bom projeto, né? Então isso é muito importante, se você vê aqui, que para redes corporativas, a importância e a diferença, né? O que é verde ali, você consegue fazer com Wi-Fi 6, com largura de bandas, né? Tem 20, 40, 80, 160 MHz, você consegue fazer muito mais coisa para a rede corporativa quando você usa o espectro de 6 GHz. Se for fazer com o espectro menor, se você for diminuir isso daqui para 500 MHz, como alguns estavam propondo aqui, evidentemente esse verde todo que está aqui vai diminuir bastante, você vai ter um monte de vermelho, onde você vai impossibilitar de usar esse espectro. Então, só para, isso aqui eu acho que é o último slide, né? Então, canais com maior largura de banda em ambientes residenciais propiciarão um aumento substancial da experiência usuário, alcançando taxas de gigabits por segundo. Nós estamos falando de gigabits por segundo. Gigabits por segundo é também compatível com 5G que está vindo aí, né? Então, uma coisa está associada à outra. É importante que a gente não pode estrangular esse espectro. A transferência, 52% de todo o tráfego de internet, eu mencionei antes, começa ou termina numa conexão Wi-Fi, né? Então, a gente tem que ter a experiência do usuário bastante flexível, né?
e otimizada para isso. Tem uma discussão aí que não existem equipamentos certificados no mercado, né? Aqui eu estou mostrando alguns que eu levantei aí recentemente, dos dispositivos que já têm Wi-Fi 6, alguns dos dispositivos, quem tem esses Motorola Edge 20, 30 Pro, esse Galaxy, o Z Fold, eu tenho o Z Fold, ele já está certificado, já tem o Wi-Fi 6 dentro dele, né? Então já estão preparados para isso, para fazer isso, né? E tem aí alguns estudos que mostram que 54% dos smartphones vendidos nesse ano vão ter o Wi-Fi 6 também, né? Então, outra coisa super importante é que o Wi-Fi 6 ele é compatível com o Wi-Fi 7, né? A Qualcomm lançou o Wi-Fi 7 agora em Barcelona, né? Que tem canais de 320 MHz. Aqui a gente só tem até 160 MHz, o Wi-Fi 6 já vem com canais de 320 MHz. Quer dizer, a gente precisa dessa evolução, né? E essa banda é a banda mais adequada para sistemas não licenciados, né? Então, é importante a gente mencionar também, e eu pessoalmente falo isso, nós somos uma empresa desenvolvedora de tecnologia móvel, nós temos as duas coisas, nós temos os sistemas licenciados e temos bandas não licenciadas, mas a gente entende que nesse particular, nessa discussão, essa banda é muito mais apropriada para sistemas não licenciados do que sistemas licenciados, e por isso que a gente defende. A gente tem muita banda já para não licenciado, a Anatel licitou 500 MHz aí ano passado para sistema licenciado em 3,5, mais uma quantidade bastante substancial de megahertz lá nas bandas milimétricas em 26 GB, e já está pensando em 37, está pensando em 40 e poucos, e todo esse tráfego dessas bandas licenciadas, ele vai terminar num Wi-Fi desse daí, num Wi-Fi 6, num Wi-Fi 7. Por isso que a gente precisa de banda compatível, porque senão a gente vai ter um estrangulamento no final das coisas. Só para contextualizar a discussão, espero que tenha trazido algumas informações aí para ajudar na nossa discussão aqui. Obrigado. Agradeço aí ao Francisco. Agradeço ao Francisco pela contextualização técnica aí, né? E ainda, mantendo ainda na seara técnica, eu gostaria de perguntar para o Gustavo, que é do CPQD, aprofundar um pouco mais nas diferenças técnicas entre o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, né? E a importância da destinação também da faixa toda no desenvolvimento tecnológico dessa tecnologia. Perfeito. Bom, nós temos aí um período que houve até ter essa evolução ao Wi-Fi 6, como hoje é conhecido, o 802.11ax. O que ele trouxe de vantagens tecnológicas? A primeira delas foi duplicar a largura do canal, o Francisco já trouxe isso. Com isso você ganha mais capacidade por usuário na comunicação. Mas quando a gente olha as questões técnicas, não apenas de um usuário, quando você olha a taxa de dados que você vai conseguir diretamente com um usuário, apenas com esse dobro de largura de banda, você também tem novas tecnologias, como o FDMA, onde você vai poder particionar a cada seu acesso ao canal, atender a mais de um usuário. Isso dá mais capacidade de rede, a capacidade por célula é maior. Não apenas a parte do FDMA, mas nós também temos agora o Multi-User MIMO, sendo possível a aplicação dentro do Wi-Fi 6. Você consegue, se você estivesse falando com até 8 dispositivos ao mesmo tempo naquele canal. Então, com tudo isso, você está ampliando a capacidade de rádio base para atender diversos dispositivos. Nós temos estudos aí que mostram que dentro de uma residência hoje, enquanto estava trabalhando com Wi-Fi 5, nós tínhamos em torno de 12 dispositivos conectados e cada vez mais nós temos mais dispositivos conectados em nossas residências, nas corporações. Então essa capacidade de atendimento de maior número de dispositivos, ela é muito importante. Então podemos dizer que o salto do Wi-Fi 6, ele trouxe todos esses ganhos, também trouxe ganhos em termos de uso, principalmente de dispositivos de internet das coisas, com a tecnologia de waking time, target wake time,
TWT, onde você consegue agora, a rádio base, gerenciar quando acordar um dispositivo para fazer a transmissão de dados, para economizar energia. Todas essas features, essas funcionalidades estão trazendo ganhos tecnológicos para atender a transformação digital que nós estamos passando por todos os setores, né? Em termos de classes de potência, um pouco que o Francisco mencionou também, a gente classifica o Wi-Fi 6, essas tecnologias, nas bandas de 2.4 e 5, e o 6E é quando você começa a adotar essa faixa de 6 GHz, onde temos a disponibilidade de até 7 canais de 160 MHz, e dentro dessa faixa, a Anatel aqui no Brasil estipulou aí duas classes de potência, que no caso americanos são conhecidas como Low Power Indoor, ou seja, você vai poder utilizar esse espectro dentro de ambientes fechados. A própria certificação dos equipamentos aqui no Brasil não permite que você troque a antena ou que o equipamento tenha bateria, ou seja, no momento não é para uso outdoor. E há uma importantíssima adoção também do Very Low Power Devices e radiobases, onde você consegue agora ter a cobertura Wi-Fi 6 também dentro de automóveis, de trens, de aviões, dispositivos que têm uma classe de potência menor, que não interfiram, como o Francisco colocou, em sistemas incumbentes, sejam eles de radiodifusão ou serviços de telecomunicações que já estão utilizando a banda. Então, com tudo isso que foi tomada a decisão aqui no Brasil, nós temos uma disponibilidade de espectro para a transformação digital muito importante, e olhando para o futuro, a gente vê um grande potencial também. A Anatel vem trabalhando no sistema de gestão de espectro, né? Um dia a gente espera até poder ver essa utilização do AFC, como está sendo adotado nos Estados Unidos, para coordenar onde que você pode operar uma rádio base em ambiente outdoor, que até essa semana, até tem um dado, já há os primeiros trials demonstrando que você consegue levar taxas de dados de 1 gigabit por segundo em download e 500 de upload a até 3 quilômetros de distância. Então, você pensando até mesmo em ampliar a difusão a penetração da internet em áreas de menor, vamos dizer assim, potencial econômico para pagar um sistema licenciado, é muito grande. E com isso a gente tem aí perspectivas muito boas para o futuro, com a tecnologia Wi-Fi 6, também para o ambiente outdoor, tá? Passando para o lado regulatório, né? A agência destinou 1.200 MHz da faixa de 6 GB, né? E gostaria de saber do Arthur quais foram, assim, na avaliação da agência, os impactos positivos que essa destinação vai trazer. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço a Brint pelo convite, cumprimento o Wagner, cumprimento todos os meus colegas de painel e a todos que nos assistem. A Anatel, de fato, ela fez com que o país fosse um dos primeiros do mundo, né, a padronizar, do ponto de vista regulatório, o uso do Wi-Fi 6E, né, no mercado, de maneira geral. Tanto é que a gente ficou algum tempo esperando a certificação de equipamentos utilizando o Wi-Fi 6E e eles não chegavam, e aí começaram a chegar, né? Acho que a gente foi cedo demais, mas isso é bom. Isso significa que o Brasil vai ter um espaço de crescimento significativo frente a outros países nesse segmento. Bom, como já foi falado aqui, o Wi-Fi hoje ele é o padrão mais difundido de redes de acesso local sem fio. Você tem o Wi-Fi 6 como sendo o padrão mais atual, e como o pessoal já falou aqui também, a grande diferença que existe em relação ao Wi-Fi 4, que ainda é o mais comum no Brasil, é enorme. Você tem no Wi-Fi 4, que é de 2009, né, você tem aí 3 canais de 20 MHz ou um canal de 40 MHz, e no Wi-Fi 6 você tem 7 canais de 160 MHz. Então é bastante coisa. Isso leva a um throughput de até 10 gigabits por segundo.
isso, claro, é teórico, né? A gente tem, na prática, já testes realizados que indicam throughput concreto de 1,4 gigabits por segundo em redes indoor com obstáculos em até 7 metros. Ou seja, é uma taxa muito, muito elevada e útil para qualquer tipo de aplicação mais avançada que exista. E a agência concretizou essa medida por meio da resolução 726 de 2020, que abriu espaço para a chegada da tecnologia no Brasil, e posteriormente, né, mais recentemente, com o ato 1306 de 2021, que aí sim fez a destinação daqueles 1.200 MHz, que vão de 5.925 até 7.125 MHz, são 1.200 MHz destinados ao Wi-Fi. E aí você tem uma questão que na parte superior dessa faixa como você tem algum risco de interferência com o uplink de satélite, que são sistemas muito sensíveis, ou com SARC, que é o que a gente chama que são serviços ancilares de radiodifusão e correlatos, que são serviços auxiliares da radiodifusão, a gente colocou alguns limites de potência, né, para uso, ora para uso indoor, ora para uso outdoor, mas com limite de potência nessa parte mais alta. Mas mesmo assim, esse risco, justamente para prevenir o risco, porque como é um sistema não licenciado, né, ele não pode interferir, né, nem reclamar de interferência de sistemas licenciados. E esse caminho que o Brasil adotou é um caminho muito próximo ao caminho adotado pelos Estados Unidos, né, que foi destinar essa faixa, esses 1.200 MHz, que é o Wi-Fi 6E, né, para sistemas não licenciados. E acho que o Francisco falou bem quando ele apontou, olha, o Brasil ele vem numa sequência muito forte de disponibilização de redes licenciadas. Isso já vem sendo feito, né? Tivemos aí, 2012, o leilão do 4G, na faixa de 2,5, 2014, faixa de 700, né? Tivemos agora o leilão do 5G, e entre outras faixas. E as faixas não licenciadas não podem ficar para trás, porque, como bem ele mencionou, mais da metade do tráfego é gerado em Wi-Fi ou é destinado ao Wi-Fi. Então não faz sentido a gente apostar somente em sistemas licenciados do IMT, 3G, 4G, 5G, 6G, não faz sentido, e deixar as faixas não licenciadas para trás. A Europa optou por um caminho diferente, né? Na Europa eles destinaram 500 MHz para rádio não licenciado, aí vai de 5.925 a 6.425, e o restante eles, a princípio, pretendem destinar para o IMT, para comunicação móvel, né? 3G, 4G, 5G e assim por diante, rádio licenciado. Agora, a discussão na Europa é diferente, né? Porque nós temos aí na UIT, que é onde se discute toda a definição e a padronização de radiofrequências no mundo, a gente vai ter em 2023, ou seja, no ano que vem, uma discussão sobre alocar na região 2, que é Europa e África, essa faixa para IMT, né, para comunicações móveis licenciadas. Mas para a região 2, que é a nossa região, que é a região 1, Europa e África, e na região 2, que é a nossa região das Américas, essa discussão talvez só aconteça em 2027. Né? Então não faz sentido a gente esperar com o espectro guardado, parado, que não gera valor. Então a Anatel tem muito, né, essa filosofia de que espectro guardado não gera valor. Então não faz sentido eu não licenciar nada, não utilizar essa faixa para nada, havendo tecnologia, esperando 5, 6 anos para ver o que vai acontecer com isso. Então, essa filosofia que embasou o leilão do 5G, quando foram disponibilizados aí centenas e centenas de megahertz na faixa de 26 GB, né, e também a filosofia que inspirou a Anatel para destinar a faixa de 6 GHz para o Wi-Fi 6E. E é muito interessante fazer
conversar sobre esse assunto aqui, porque a gente sabe que os provedores regionais, historicamente, nasceram com rádio não licenciado, né? Eu diria que mais de 90% dos provedores regionais nasceram com rádio não licenciado, migraram para fibra ótica, mas muitos ainda mantêm suas redes de rádio não licenciado em certas regiões. Então, não existe ninguém que conheça mais esse tipo de tecnologia no Brasil do que vocês. E vocês sabem e conhecem o potencial que isso vai trazer, especialmente para essas áreas que, infelizmente, ainda não comportam, ou por restrições de capital de investimento, ou por restrições de renda, que ainda não comportam a fibra ótica, a FTTH, né? No acesso. Então, certamente, isso vai melhorar bastante o atendimento dos provedores regionais aos seus clientes, sobretudo em função dos benefícios que essa tecnologia traz. Então, como eu já falei, é uma tecnologia preparada para uma intensidade muito grande de tráfego, e a gente está falando de realidade aumentada, realidade virtual, vídeo em 8K, né? São coisas que estão chegando no mercado agora e que o Wi-Fi 6 já vai viabilizar, o Wi-Fi 6E já vai viabilizar. Nós temos também uma possibilidade embutida na tecnologia de definição de níveis de serviço e prioridade de tráfego. É claro que já existem aplicações que permitem isso, mas essa tecnologia já vem de alguma forma acoplada, já é residente, né? O Wi-Fi 6E, essa possibilidade. Como o Francisco falou também, baixíssima latência, né? 2 milissegundos é o que se projeta, que é uma latência baixíssima. E exatamente por conta disso, o que a gente chama uma seamless integration com o 5G. É uma integração plena com o 5G, ou quase plena, em que não se percebe a mudança de rede. Hoje, se você está numa rede não licenciada, sai do alcance daquela rede e entra na rede licenciada, no 4G, por exemplo, o seu celular passa uns 20, 30 segundos pensando o que ele vai fazer. O sinal não está fluindo, o que eu vou fazer? Aí ele migra para o 4G. Do 5G, do Wi-Fi 6E para o 5G, praticamente não existe esse soluço. De uma maneira muito, muito fluida que se percebe, que não se percebe essa mudança. E embora a Anatel tenha se movido de maneira muito rápida, né, mais rápida do que os próprios Estados Unidos a favor do Wi-Fi 6E, nós temos hoje já 27 produtos certificados com Wi-Fi 6E na Anatel. Muitos desses produtos são smartphones, mas também existem, evidentemente, produtos como roteadores. E a expectativa, um dos elementos que a agência levou em consideração para seguir a favor do Wi-Fi 6E é o potencial que isso traz para a economia brasileira nos próximos 10 anos. A expectativa é de acréscimo de 112 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 10 anos, sendo que cerca de 30 bilhões de dólares são excedente a favor da empresa, né, aumento de lucratividade, e 22 bilhões de dólares é excedente a favor do usuário, né, aumento de eficiência a favor do usuário, aumento de possibilidades a favor do usuário. E além disso, o Wi-Fi 6E, em vez do Wi-Fi 6, ou seja, utilizar esses 1.200 MHz, já é um passo, como o Francisco falou, a favor do Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 que vai usar canais de 320 MHz. Você tem 1.200 MHz, você consegue implementar o Wi-Fi 7 de maneira mais fácil. E já concluindo a minha intervenção, eu só chamo a atenção para 2 outras iniciativas que a Anatel tem que visam ampliar o acesso ao espectro, né? O primeiro é que a agência vem cada vez mais destinando as faixas de rádio licenciado do IMT, faixas que a princípio são para o 3G, para o 4G, mesmo para o 5G, a Anatel está cada vez mais permitindo o que a gente chama de serviço limitado privado, SLP, nessas faixas. Ou seja, permitindo que qualquer empresa, organização, mesmo organizações sem fins lucrativos, que queiram montar sua rede nessas faixas, possam fazê-lo, né, em caráter secundário, quando necessário, ou mesmo, né, dependendo da situação, se houver uma disponibilidade de espectro sem destinação, até mesmo em caráter primário, ou secundário plus, que a gente chama, que é o secundário
protegido, né? E também, por fim, outra iniciativa que merece destaque é o novo regulamento de uso de espectro, que já se encontra no Conselho Diretor sobre relatoria do conselheiro Vicente, né? Os assessores do conselheiro Vicente estão aqui, certamente vão poder interagir com quem quiser falar sobre o assunto, e isso deve ser levado à consulta pública nos próximos meses aí, para que todos contribuam e melhorem o uso eficiente do espectro no Brasil. Obrigado. Obrigado, Arthur. O Arthur lembrou uma coisa, né, que muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouco das nossas origens, né? Até bem pouco tempo atrás, boa parte dos provedores, como você falou, creio que mais de 90% trabalhavam somente com rádio, né? E hoje a realidade é fibra ótica, mas o Wi-Fi 6 realmente ele pode trazer novas perspectivas aí no nosso trabalho, né? E eu gostaria de, nessa última rodada aqui, nessa primeira rodada de perguntas, terminar com o Néger, falando exatamente dos impactos, né? A gente fala muito em 5G e tal, mas o que o Wi-Fi 6 pode trazer de benefício para as operações dos provedores? Boa tarde. Funcionando agora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maia. Agradeço a você e a todos da Abrint pelo gentil convite aí desse evento que cada vez maior aí já está ganhando características de evento internacional já global já, porque a gente já está uma grande referência aí do setor. Queria cumprimentar também os colegas aqui do painel, cumprimentar todos os presentes, e eu acho que é importante dentro desse contexto que a gente está discutindo do Wi-Fi 6, a gente entender um pouquinho a grande oportunidade que surge para os provedores regionais com essa alocação de espectro. Acho que todo mundo no dia a dia, de algum momento, já se deparou com alguma limitação para a sua operação em relação a um recurso escasso. Acho que o exemplo é o espaço de fixação hoje em dia de fibra ótica nos postes, tem sido uma grande discussão com a agência, um grande problema em várias regiões do país, porque você não tem o espaço físico para fixar a fibra ótica para poder prestar o seu serviço. O mesmo vale para o espectro de radiofrequência. O espectro de radiofrequência é um recurso escasso. Você tem aí uma limitação física de quanto de espectro que você pode estar utilizando. E durante muitos anos, desde que se definiram os padrões do Wi-Fi, a gente não teve nenhuma grande alteração significativa na quantidade de espectro disponibilizado para esse tipo de serviço. E aí, óbvio, quem trabalha dentro desse setor sabe que isso limita muito o desempenho das redes, limita a velocidade que a gente tem de conexão, você tem interferência e muitas vezes até dificuldade de garantir qualidade no serviço para o cliente. Mas a definição e a liberação desse espectro, desses 1.200 MHz que a Anatel fez, a gente não se dá muito conta disso, mas a gente triplicou o espectro disponível não licenciado para se utilizar o Wi-Fi. Isso é um avanço, se a gente for colocar em perspectiva os últimos anos, é o maior avanço, a maior quantidade de espectro disponibilizada que a gente já tem a notícia. Então, essa foi uma definição da Anatel que abriu essa grande possibilidade. E aí, se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente tem sido bombardeado aí pela mídia, quem tem acompanhado a propaganda das operadoras de telefonia móvel, todas elas batem no... Nós temos 5G, o 5G mais rápido, o 5G... Apesar de não terem as redes puras 5G ainda em operação comercial, o 5G DSS tem sido divulgado pelo marketing das operadoras móveis como um serviço disponível, e o futuro do 5G, as operadoras sempre colocam isso como uma estratégia de marketing para conseguir agregar mais valor aos clientes. E a gente que trabalha nesse segmento, a gente sabe que a competição é cada vez maior, a pressão por preços é cada vez maior, e se a gente oferecer para os nossos clientes commodity,
a gente fica limitado nas margens e da forma de poder trabalhar e oferecer um produto melhor. E aí a gente parar para pensar e olhar os números que o Francisco colocou ali de desempenho de rede, eu arrisco a dizer para vocês que, dependendo da configuração de rede, o desempenho do Wi-Fi 6 é até melhor que o desempenho do 5G. E a gente tem uma vantagem que o Wi-Fi 6 está disponível agora. Quer dizer, quem tem uma operação, quem tem um provedor regional que tem uma operação hoje, se adquirir um roteador, que já existem equipamentos homologados com Wi-Fi 6E, pode instalar isso no seu showroom e falar, olha, eu tenho Wi-Fi 6E, inclusive é melhor que o 5G, que nem está presente na minha cidade. E isso é uma baita ferramenta de marketing, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu vi pouca divulgação ainda de ativação de produtos de banda larga fixa com a possibilidade do Wi-Fi 6, especialmente o Wi-Fi 6E na banda expandida, né? As poucas divulgações que eu vi foram justamente das grandes operadoras, instalando redes corporativas, etc. e tal. Então, eu acho que um ponto importante para o setor se consolidar e até mesmo para dar um feedback positivo, até para a agência, para a Anatel entender que esse espectro está sendo utilizado e está gerando valor, e está gerando riqueza, está gerando qualidade de redes, é cada um na sua rede criar ali um pacote, criar, no mínimo no seu showroom ali, uma demonstração com o Wi-Fi 6. Acho que a gente demonstra que os provedores regionais já estão saindo na frente, já estão ofertando um serviço com melhor qualidade, de maneira muito dinâmica, muito rápida, certamente vai chegar antes do que o 5G em boa parte dos municípios que a gente tem no país. Sem contar ainda a questão das aplicações, que a gente pode estar depois discutindo, para agricultura, aplicações corporativas, aplicações dentro de indústrias, onde o Wi-Fi 6 é até uma solução economicamente mais viável, com maior economia de energia, por exemplo, e maior eficiência, e que pode ser utilizado competindo ali, par e passo, com as redes privativas 5G, por exemplo. Então, é importante, acho que cada um olhar na sua operação com bastante cuidado e já correr para a semana que vem já começar a divulgar e começar a montar os seus pacotes e as suas aplicações com Wi-Fi 6. E como a gente ressaltou, é uma frequência não licenciada, quer dizer, nós temos competidores hoje no setor de telefonia móvel que adquiriram licenças e estão fazendo pesados investimentos para chegar num desempenho, numa qualidade que todos aqui, provedores regionais, conseguem fazer isso tendo um hardware. Lógico que você tem que ter o hardware também no equipamento que vai estar fazendo o acesso. São poucos ainda, mas o Francisco mostrou que isso está crescendo. Mas é um ponto importante, né, no quesito comunicação. Eu acho que nós pensamos que os provedores regionais têm essa capacidade de comunicar localmente, que já tem esse serviço disponível, e certamente isso vai melhorar a percepção de qualidade e de valor que o teu cliente tem sobre a sua rede. Então, acho que o ponto principal que a gente tem que colocar no início seria esse, Maia. Obrigado, Néger. Bom, retomando aqui, vendo a visão do lado da indústria, né? Como que a indústria está se preparando para fazer essas soluções de uso não licenciado do espectro conversarem com a evolução das redes 5G? Então, bom, a gente tem, como eu falei aqui, a Qualcomm é uma desenvolvedora de tecnologias móveis, de uma forma geral, né? A gente não tem um produto final, mas a gente faz o processador que está dentro desses produtos, né? Nossos clientes não são as pessoas, não é o público em geral, mas são aqueles que fazem um access point, são aqueles que fazem uma small cell, são aqueles que fazem um dispositivo móvel, que são aqueles que fazem um dispositivo de IoT. Para todas essas coisas, para diferentes verticais, né? E a gente tem aí o desenvolvimento de um processador, um Snapdragon, que a gente chama, que é a família de processadores que a gente faz, que são utilizadas nesses dispositivos, né? E como eu falei antes, nós temos processadores para serem usados para as bandas licenciadas, né?
E também temos processadores para ser usados para as bandas não licenciadas. Os processadores já estão desenvolvidos, eles já estão aí, né? Quer dizer, da nossa parte, né, para qualquer fabricante de dispositivos terminais ou de access point que queira usar um módulo, um processador da Qualcomm, já está disponível no mercado, né? A gente está trabalhando com vários parceiros, né, fabricantes como Cisco, por exemplo, que usa nosso processador, né, e Aruba, que usa nosso processador também, para que esses dispositivos, esses equipamentos já estão no mercado, vários deles, foi mencionado aqui, o próprio o Eduardo Neri mencionou aqui, já tem dispositivo no mercado. A gente tem, como Qualcomm, a gente desenvolveu tudo, e inclusive nessas faixas, para essas não licenciadas. E uma coisa interessante também, que você tendo o Wi-Fi, essa banda toda não licenciada, você abre uma oportunidade para você usar o que a gente chama de 5G unlicensed. Você tem um 5G que é não licenciado também, né? E que a gente está padronizando isso aí no 3GPP e pode ser utilizado nessa mesma faixa junto com o Wi-Fi, né? Sem ter interferência. É importante dizer também que antigamente a conectividade Wi-Fi era um problema grande, porque tinha muita interferência, né? Todo mundo aqui já lidou com isso, de ficar com chiado, fazer coisa ou não pegar e tal. Mas a tecnologia evoluiu muito. Você tem técnicas hoje, né, usadas nas tecnologias que foram desenvolvidas, né, sistemas automáticos de frequência de controle de frequência, que você consegue, né, mudar de um canal para o outro quando um canal está sendo interferido, então ele percebe e muda. Então você não tem mais essa interferência. Então o Wi-Fi é uma tecnologia super importante, inclusive para vocês, né, provedores de internet, né, que podem utilizar o Wi-Fi de uma forma segura e com confiabilidade, né, que isso aqui é importante, né? Segurança, confiabilidade, baixa latência, né? São características que estão vindo no 5G e que também estão no Wi-Fi, né? Então, essas características são extremamente importantes para serem exploradas, né? Mas precisa de espectro. Eu volto a insistir aqui. A gente foi mencionado aqui, né, o Arthur falou sobre a Europa, que botou só 500 MHz, que na realidade isso tem uma discussão, esse restante dessa banda aí tem uma discussão na UIT, né, que vai ser decidido na conferência de 2023, que a nossa região, graças a Deus, não está nessa discussão, porque para a gente aqui isso não está em discussão, né? Está lá na Europa, mas na região 2 não está, está na região 1. E nem sei se na região 1 vai ser finalizado lá e identificada a banda para IMT. Isso está em discussão, na região 1 e na região 3, que é a Ásia. Na região 2 está fora, né? Então, assim, eu acho que a decisão da Anatel foi a decisão acertada, né? E eu acho que isso vai ser muito importante para a gente dar um passo à frente de começar isso na frente dos outros até. E eu acho que até o resto do mundo vai acabar acompanhando isso também. Bom, devolvendo a bola aqui para o Gustavo, né? Gostaria que você contasse para a gente aí um pouco o que é o Open Wi-Fi, né? E em que medida que ele pode também ter uma expectativa de uso e de desenvolvimento no Brasil. Bom, o Open Wi-Fi é uma iniciativa que foi, vamos chamar assim, patrocinada pelo Telecom Infra Project. Para quem não conhece, o Telecom Infra Project é uma iniciativa global de inovação em infraestrutura de telecomunicações. Foi, por algum tempo, iniciada pelo Facebook, hoje Meta, e que conta com a participação, desde o seu início, lá de grandes operadoras, como Vodafone, Deutsche Telekom, e hoje tem mais de 500 empresas envolvidas nisso aí, operadoras, centros de inovação. E o CPQD acompanha isso aí desde 2018. Somos, inclusive,
um laboratório da comunidade TIP, um laboratório aberto, e assim como a gente tem visto, para quem acompanha o setor, nós escutamos muito falar hoje em dia sobre o Open RAN. O Open RAN é uma iniciativa que vem aí, foi puxada por operadoras, movimentou o mercado de telecom, hoje possibilitando novos entrantes oferecer equipamentos com interoperabilidade entre diferentes fornecedores e desagregação, separação entre hardware e software para as redes 5G, 4G, as redes IMT. No campo do Wi-Fi, uma iniciativa similar está em curso, onde você trabalha muito fortemente a questão de ter hardwares white box, que os fabricantes colocam o hardware à disposição, e você tem um firmware open source. Nesse caso é um pouco diferente do Open RAN. O Open RAN ele não é open source, ele é de interfaces abertas. Já o Open Wi-Fi não. Efetivamente a comunidade colocou à disposição um firmware, um Network Operating System open source. Ali você tem APIs muito bem definidas para você conversar com sistemas de gestão de redes Wi-Fi corporativas e redes mais amplas, de forma que você consiga, a partir de soluções em nuvem, esses controladores em nuvem, conseguem gerenciar um número muito grande de dispositivos de diferentes fornecedores, de forma transparente. Ele traz questões de Zero Touch Provisioning, ele traz questões de automação, aplicações de rede que agregam valor, de forma que você consegue gerenciar melhor a sua rede Wi-Fi. O que isso se tangibiliza? Você tem sistemas, por exemplo, que conseguem automatizar e calibrar uma rádio base para ela, de repente, diminuir a sua potência, enquanto os vizinhos aumentam a sua potência para controlar a interferência entre diferentes radiobases, até mesmo a troca de canais de forma otimizada para minimizar a questão de interferência. Ela habilita questões como Open Roaming entre diferentes radiobases, Passpoint, que é uma forma de você ter, uma vez que você entrou numa rede, o dispositivo consegue lembrar que já esteve ali naquela rede, não precisa entrar de novo com senha para acessar a rede. Então são várias inovações e possibilidades de aplicações futuras que você vai ter para ter uma melhor operação da sua rede. Ela reduz o CAPEX, porque você vai ter maior competitividade entre diferentes fornecedores que vão fornecer o white box, e vai ter também a questão do OPEX, que quanto mais automação você agrega à sua rede, menor a sua tarefa de colocar efetivamente força de trabalho para fazer essas otimizações em campo. Tá? Hoje nós temos já um case de teste dentro do tipo Community Lab do CPQD, trouxemos aí 2 ou 3 fornecedores, fizemos a integração com um dos sistemas de gerência. Isso para qualquer ISP que estiver interessado em conhecer. O laboratório ele é aberto e é justamente para isso, né? Lá dentro nós temos, além das iniciativas do tipo Open Wi-Fi, temos de Open RAN, temos de Open Core, temos também de Open Optical. Então há uma série aí de iniciativas que o CPQD vem investindo muito nessas tecnologias de redes abertas e desagregadas. Tá? Gostaria de saber do Arthur, com relação a áreas rurais, né, cobertura, atendimento de áreas rurais, a visão da agência sobre a possibilidade de uso de bandas não licenciadas, né, e se isso se encaixaria também, inclusive, na regulamentação do uso do espectro, se existe algum tipo de perspectiva em relação a isso. As áreas rurais, elas vêm sendo progressivamente alcançadas pelas políticas públicas de telecomunicações no Brasil e pelas políticas regulatórias. O recente leilão do 5G vai conseguir efetivamente levar para praticamente todas as localidades rurais mapeadas pelo IBGE, né, conexão aí de 4G ou superior, né. Isso muitas vezes significa você ter um enlace de rádio de alta capacidade, ou às vezes até um enlace de fibra para chegar nessa comunidade. Isso abre espaço, evidentemente, para o uso de rádios não licenciados nessas regiões. O desafio que nós temos pela frente na área rural
é ir além dessas localidades, né? Nós realmente chegarmos na área rural dispersa, que é não aglomerada, que representa aí mais ou menos 12% da população nacional, né? A área rural aglomerada representa 3, 4, e a área rural dispersa, que é essa que a gente ainda precisa enfrentar, são 12%. E comunicação sem fio é a chave para chegar o mais rápido possível nessas comunidades, nessa população rural mais dispersa. E a comunicação sem fio mais acessível, do ponto de vista tecnológico, é o Wi-Fi, é a rádio não licenciada. São os equipamentos mais baratos, são os equipamentos com maior oferta, e com o Wi-Fi 6 também são os equipamentos mais eficientes, do ponto de vista tanto de overhead, né, de quantidade de cabeçalhos que você precisa, quantidade de cabeçalho que você precisa para transmitir um dado, que é muito menor do que o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 4, e também pelo uso de energia. O uso de energia, que também na área rural também é escassa, né? O uso de energia ele é mais eficiente porque ele consegue ponderar a quantidade mínima necessária, quer dizer, a potência mínima necessária para estabelecer a comunicação. Então você não vai ter excesso de potência. Então tem essa inteligência embutida no Wi-Fi 6E. Então é potencial. Tem o downside de você ter frequências muito altas. Então às vezes você tem raios curtos de cobertura, e em uma área rural que é muito dispersa, como a brasileira, nem sempre vai ser a melhor tecnologia, mas certamente no acesso, falando de acesso especificamente, é a tecnologia mais indicada. Muito bem. Finalizando, passar para o Néger, né, que além de representante da Abranet, aí tem uma atuação grande aí na área rural, nas iniciativas particulares dele. Gostaria que ele complementasse aí a visão. Legal, Maia. Acho que é muito importante esse ponto que o Arthur colocou em relação ao atendimento das áreas rurais. E quando a gente pensa nisso, e aí até voltando um pouquinho naquela discussão que a gente fez em relação ao espectro, que eu até acabei esquecendo de colocar, no Brasil, quando a gente estava nas discussões iniciais a respeito dessa alocação toda para o Wi-Fi 6E, um papel muito importante, acho que é sempre bom a gente destacar, que a agência ouviu diversos players, diversos representantes de diversos segmentos da sociedade. Entre os segmentos, a gente teve os fabricantes, né? O Francisco até participou de algumas apresentações, e teve também a participação da Abrint e das associações do setor, que apresentaram para a agência as necessidades e as demandas, né? Então, certamente, o trabalho de todos esses atores institucionais ajudaram no convencimento da agência de manter esse espectro todo não licenciado disponível para essa aplicação. E acho que um dos primeiros pontos, quando a gente pensa em aplicação de espectro não licenciado, quem trabalha aí no interior do país sabe que é o atendimento das áreas rurais, áreas remotas, especialmente as áreas onde a gente tem baixa densidade populacional, onde a conta não fecha da gente levar fibra, onde a conta não fecha para uma grande operadora móvel instalar uma estação radiobase. Certamente você não tem viabilidade econômica porque você tem uma baixa densidade, tem pouca gente ali, então a conta não vai fechar para soluções convencionais. E aí entra a criatividade do provedor regional, que monta ali os seus enlaces, a sua infraestrutura para poder fazer esse atendimento. A gente percebeu historicamente, quando a gente teve o advento da tecnologia Wi-Fi, a gente tem que lembrar que ela foi projetada para uso indoor. A ideia era ter um hotspot indoor, a solução era nesse formato. Quando chegou no Brasil, com as demandas que a gente tinha aqui, o que aconteceu? O provedor foi muito criativo, acho que quem está mais tempo no mercado lembra. A gente pegava o roteador que era indoor, colocava numa caixa hermética, ligava ali um cabinho, um pigtail, ligava uma antena externa tipo grid para fazer os enlaces para começar a fazer o atendimento.
E aí, a partir daí, os fabricantes começaram a desenvolver equipamentos específicos para uso outdoor, e a utilização em ambientes externos do Wi-Fi para fazer enlaces começou a crescer bastante na época anterior aí à popularização da fibra ótica. A gente enxerga que o mesmo pode acontecer agora com o Wi-Fi 6E. Lembrando que a norma que a Anatel aprovou, o tipo de aplicação que foi aprovado, como o Gustavo bem lembrou, é para uso indoor, quer dizer, não serão homologados equipamentos que tenham antena externa ou até bateria. Há uma restrição nesse primeiro momento para um uso em ambientes externos por uma preocupação natural em relação à interferência. Mas a gente sabe, a gente conhece bem o setor, conforme a necessidade vai aparecendo e a criatividade das empresas do setor ela vai aflorando, vão surgir implementações aí, propostas de implementação para uso outdoor, especialmente em áreas rurais. O Arthur lembrou bem a aplicação disso para a área rural, Arthur, mas usar o Wi-Fi 6 em área rural tem que ser uso outdoor, não existe uso indoor em área rural, a gente tem que ter isso. Então, fica até uma provocação aqui do setor, que certamente nós vamos montar protótipos, eu acho que o CPQD pode nos ajudar em relação a isso, para submeter a testes e para a agência avaliar um próximo passo de liberar essas aplicações de maneira técnica, controlada, bem avaliada, para uso outdoor, porque aí sim a gente consegue usar isso em áreas rurais. Às vezes até fazendo um mix, e aí pegando uma outra aplicação não licenciada, que são os white spaces, né? Então, muitos modelos já têm sido estudados da gente usar o white space para backhaul e o Wi-Fi 6E para última milha. E aí a gente consegue ter um excelente atendimento para áreas rurais aí, com um custo muito baixo, né? Porque hoje a gente tem até algumas soluções eficientes via satélite, mas o desempenho de velocidade, o custo ainda é proibitivo para a realidade do interior do país. Então, Maia, quando você pergunta para a gente de aplicações, a gente sabe que o nosso setor, especialmente quando se lida com infraestrutura, é extremamente criativo. Deve ter gente aí, e quando a gente vai visitar essa feira enorme aí, a quantidade de cadeia produtiva que a gente teve de desenvolvimento de empresas específicas para o setor, já deve ter gente aí pensando em desenvolver CPS para uso externo, e certamente é uma oportunidade até para o Brasil sair na frente com protótipos disso e obviamente submetendo a agência e fazendo as avaliações para a gente futuramente ter a possibilidade de aplicações outdoor também para isso. E um capítulo à parte, mas aí acho que isso é para outra discussão, porque o nosso tempo está bem limitado, são as aplicações, né? Porque nenhum cliente nosso compra banda larga para assistir corrida de beach. O cliente está interessado nas aplicações, né? Então, aí a gama de aplicações que a gente tem também oportunidades para desenvolver é o tal do serviço de valor adicionado que a gente consegue colocar no produto, é um capítulo à parte, abre todo um outro leque de oportunidades para o setor, né? Então, eu acho que é importante, a gente já colocou isso uma vez, mas vale a pena ressaltar que a gente tem ouvido muito marketing do 5G, mas no exemplo que foi dado aqui, atendimento rural, tecnicamente é muito complicado você construir uma infraestrutura que seja economicamente sustentável com 5G para atender a área rural. Isso aí vai certamente ser um foco de uma grande oportunidade para a evolução do Wi-Fi 6 nessa faixa expandida, com novos equipamentos para uso externo. Então, acho que esse ponto é importante cada um observar na sua região, no seu perfil de cliente, aonde isso pode ser aplicado. Comentar? Bom, antes de passar para as perguntas, né, gostaria de saber se um dos nossos convidados gostaria de complementar alguma questão. Tranquilo? Quer complementar alguma coisa? Não. Então, pessoal, está aberto aí as perguntas do público. Nós temos aqui 12 minutos, né? Boa tarde. Gilson Barbosa. Minha dúvida é o seguinte, referente à Anatel, a gente sabe que a gente tem aí milhares de provedores ainda no Brasil que trabalham com internet via rádio. Pequenos provedores que atendem não só a cidade, mas
regiões rurais, né? E o espectro é uma coisa necessária, né? Hoje a gente tem pouco espectro disponível e com o Wi-Fi 6E a gente espera que isso se expanda, né? Mas como bem falaram aqui, ainda não foi aprovado o uso outdoor, né? Então queria saber se a Anatel tem aí alguma previsão de estar sendo feita essa liberação. Obrigado. A possibilidade que existe, bom, em tese existe a possibilidade de usar outdoor, só que existe uma limitação de potência que pode tornar menos eficiente o seu uso, especialmente se você usar toda a extensão dos 1.200 MHz. Agora, se você utilizar a extensão mais baixa, a parte mais baixa da faixa, as restrições de potência são menores. Então, a princípio, você pode implantar, né, uma rede. Não existe proibição para você implantar uma rede outdoor não licenciada. Você vai operar em caráter secundário, você não vai poder interferir em ninguém, nem vai poder sofrer interferência. Mas a depender de onde você opere, a gente está falando de muitas vezes de áreas rurais, como você mencionou, é pouco provável que haja interferência em algum uplink de satélite ou em algum serviço ancilar de radiodifusão nesses locais. Tanto é que para 2.4 existe até uma diferença, né? Para as cidades maiores de limitação de potência e para as cidades menores. E o que pode ser, e aí a gente pode realmente discutir na Anatel, o que pode ser feito nesse sentido, se for o caso as restrições de potência atuais não viabilizem um uso eficiente, né, por parte de todos os provedores. A gente pode avaliar o que pode ser feito para melhorar, especialmente em áreas com baixo risco ou nenhum risco de interferência. Boa tarde, tudo bem? Opa. Boa tarde. É tendência que com a quarta revolução industrial, o aumento, o telecom vai direto para dentro da indústria, né? Só que a indústria devolve a automação para a sociedade, né? Devolve a questão da automação que era comum no ambiente industrial, passa a se tornar uma realidade dos ISPs. Qual a capacidade de multiconexões, já que um processo industrial você tem conexões de automação simultâneas enormes, né? Mas isso começa a se tornar uma realidade nos smart cities, começa a se tornar uma realidade nas smart homes, né? Começa a se tornar uma realidade. Qual a capacidade de abrangência de multiconexões do Wi-Fi 6 ou se a tecnologia foi pensada nesse propósito do IoT e do Smart City? Bom, houve sim uma preocupação do Wi-Fi 6 com a questão de IoT. Eu já mencionei anteriormente a questão do Target Wake Time. Quando você fala de Smart Cities, a gente passa por muitos cenários onde você deseja colocar um dispositivo. Muitas vezes esse dispositivo vai ser alimentado por bateria. Então, quanto mais você conseguir controlar os momentos em que ele acorda e vai ter a conexão efetivamente para reportar um dado, mais duração vai ter essa bateria. Então, essa tecnologia do Target Wake Time, ela traz esse benefício de você conseguir ter um melhor gerenciamento de energia dos terminais que estão conectados. No cenário industrial, tipicamente a gente tem já um cenário onde há alimentação, há disponibilidade de energia, tá? Essa maior taxa de dados, essa menor latência, como o Francisco já mencionou, ela agrega valor, porque os processos industriais ela tem essa questão crítica quanto à latência. A única questão ainda que resta é que o Wi-Fi, à medida que ele vai densificando o número de usuários, o número de radiobases, por ser uma tecnologia de espectro não licenciado e por contar com uma tecnologia de base que é o Listen Before Talk, você deixa de ter o caráter determinístico de quando você consegue transmitir um pacote e ele passa a ser estatístico. Então, para o setor industrial, ele traz muitos benefícios para uma série de casos de uso. Mas para casos de uso críticos que tenham uma latência, o que a gente chama de Time Sensitive Networks, ainda há vamos dizer assim, uma vantagem para o 5G, para as redes privadas, tá? Mas no geral, numa série de aplicações, o Wi-Fi 6 sim vai agregar muito valor também aos processos industriais.
Boa tarde. Carlos Xavier, da Space Bridge Satellite. Pela colocação do Arthur, eu entendo que esses 12% da nossa população que hoje está em área rural não condensada seriam alguns agricultores rurais, algumas coisas espalhadas, onde provavelmente o ISP não chegue através de rede de fibra. Então seria um mercado potencial para o satélite, eu entendi corretamente? E a segunda, existem países na América Latina onde, quando não se tem cobertura de telefonia celular, 4G, 5G ou algum tipo de cobertura similar, basta uma solicitação para o ente regulador e alguém pode ser autorizado a colocar um sinal ali. Só para atualizar, a Anatel vem trabalhando nesse sentido? Então, ótimas perguntas, né? Em relação à área rural, o IBGE hoje identifica, a gente trabalha com a nomenclatura do IBGE 2010, tá? Eles já fizeram agora em 2020 para o censo, a gente não pegou atualizada, mas quando a gente trabalha em 2010, você tem aí cerca de 16 mil localidades que não são sede de município, e a maior parte delas são localidades rurais. A gente está falando de vilarejos, núcleos rurais, vilas, uma série de classificações do IBGE. Essas são os aglomerados rurais, né? Existe uma série de outra população rural, que são esses 12%, que ela ou é mais dispersa, ou ela nem é tão dispersa, mas o IBGE não identificou como uma localidade. E, de fato, é um mercado potencial para satélite, né? Dependendo do satélite, o satélite até hoje está entrando até em periferias de grandes cidades, né? Mas é um mercado potencial para satélite e também para rádio não licenciado. A gente tem muitos provedores, inclusive associados à Brint, que atendem esse tipo de região com rádio não licenciado. Em relação à segunda pergunta, né, que é a possibilidade de, em não havendo cobertura, o interessado solicitar uma autorização e implantar a rede e atender, a Anatel tem essa possibilidade, que é a autorização e uso secundário, né? Então, qualquer faixa de frequência, né, licenciada, em que você pode pedir uma autorização e uso secundário e implantar uma rede em qualquer lugar, desde que você não interfira com quem tem a autorização em caráter primário. Bom, se não tem cobertura, né, você não vai interferir com quem tem autorização em caráter primário. Qual é o problema disso? O problema é que, historicamente, sempre houve poucas garantias a quem implanta uma rede em caráter secundário. Então, se você pedir uma autorização, a Anatel vai te dar, você vai subir uma rede em caráter secundário, e se daqui a um ano, né, o detentor em caráter primário, a operadora móvel, chegar lá e falar, quero implantar, você tem que sair e perde seu investimento completamente. A agência vem tentando melhorar as garantias para o uso secundário, por exemplo, dando um prazo de 5 anos, para pelo menos você depreciar o investimento, exigindo que a primária negocie com quem está lá, né, e não somente retire, e aos poucos a gente vai tentando. No próximo regulamento de uso de espectro, certamente esse assunto será revisitado, né, para a gente tentar dar cada vez mais garantias e propiciar justamente que aconteça isso, né? Se eu tenho uma faixa de frequência e não utilizo há 10 anos nesse local, por que eu não posso ter uma outra empresa que suba a sua rede ali e faça uso dela? Não temos mais perguntas? Então, uma última pergunta, que nós estamos com o nosso tempo estourado. Opa, boa tarde. Minha pergunta vai para a Qualcomm, né? Porque hoje a gente vê que realmente essa tecnologia X, ela ainda está sendo implementada em muitos aparelhos, né? E a gente vê que grande parte vem dos processadores que são usados nos equipamentos, né? Então eu queria saber qual seria a projeção mais ou menos da gente ter
essa tecnologia implementada em celulares para mais acesso ao público, né? A gente vê que muitos celulares hoje ainda dificilmente têm acesso ao AC, né? E agora eles vão precisar ter o acesso ao AX também. Queria saber quanto tempo mais ou menos a gente poderia estar vendo isso melhor nos equipamentos dos clientes. Isso que você colocou é uma verdade. Então, você, quando fala dentro do ecossistema de telefones celulares, você tem os premiums, né, os telefones mais caros, tem os médios e tem os mais baratos. Normalmente, essas tecnologias novas elas começam pelos os premiums, né, os mais caros mesmo, né, e depois ele vem chegando para os outros tipos, né, para as outras faixas de aparelho, né. A Qualcomm, por exemplo, está muito preocupada com isso. Inclusive, a gente está fazendo interações junto com a indústria para ter celulares mais baratos, nessas faixas mais baratas, também com essas tecnologias novas, né? A gente tem conversado e provavelmente até vai ter um celular de mais baixo custo com todas essas tecnologias implementadas nele, talvez lá para o ano que vem já. Então, hoje em dia, os que tem aí no mercado ainda são premium, mas a expectativa é que tenhamos aí, essas coisas estão acontecendo muito rápido hoje em dia, né? O que é prêmio hoje, amanhã já é médio e depois já as coisas estão se acelerando muito, porque o mercado está exigindo isso, né? Tem um potencial muito grande também nas outras categorias, né? Então acaba que a própria indústria tenta se adequar e fazer com que isso chegue na mão de todo mundo, né? Democratizando, vamos dizer assim, o acesso a esses dispositivos, né? Então eu não acho que isso vai ser um problema, isso vai chegar rapidamente também nos celulares de melhor. A câmera dele vai ser uma câmera um pouco pior, alguma coisa desse tipo, mas a conectividade do Wi-Fi, por exemplo, você vai ter também nos dispositivos mais baratos, né? Isso não é alguma coisa que vai demorar muito para chegar. Bem, pessoal, eu agradeço ao Néger aqui, que sempre trazendo bons insights aí para os provedores, ao Francisco, que hoje nos trouxe aí a visão da indústria, ao Arthur Coimbra, sempre muito gentil em aceitar nossos convites, né? Sempre presente nos eventos da Brint, e ao Gustavo pela visão técnica do CPQD. Acho que fizemos um bom bate-papo aqui. Agradeço também a todos os presentes e peço aí uma salva de palmas para os nossos participantes.